E aí, pessoal, nós estamos voltando aqui com o nosso parceiro de aulas aqui, o Georg Simmel, já que ele é alemão. Passei a tarde inteira treinando para pronunciar o nome dele, não é fácil pronunciar nome de alemães. Bom, nosso trabalho agora é olhar para Georg Simmel e tentar olhar um pouco para mais detalhes sobre como ele vê o sentimento religioso, ok? Primeira coisa, é, Simmel está disposto a construir uma metodologia para o estudo da religiosidade. Veja, para o estudo da religiosidade. Ele faz uma distinção muito clara entre as instituições religiosas, a religião em si, e os indivíduos, a religiosidade. Então ele trabalha muito com essa frase, é uma frase dele, a religiosidade é que produz a religião. Na verdade, então, ele está dizendo que este sentimento religioso é que produz a religião e não o contrário. Então, para ele, é mais importante estudar o indivíduo que se socializa, e para estudar o indivíduo que se socializa, ele, ele acredita que você tem que estudar a religiosidade deste indivíduo, que é o modo como ele adere aos grupos sociais da própria religião. Individualidade e religiosidade. Deixa eu ampliar aqui esse slide para você ver. O Simmel propõe uma abordagem do sentimento religioso que perpassa pela observação do indivíduo religioso e não das instituições. Claro que ele sabe muito bem que as instituições elas têm um papel a desempenhar até na construção do indivíduo, mas ele foge daquela visão durkheimiana de que a estrutura comanda absolutamente o indivíduo. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Ele vai dizer que a gente tem que fugir dessa ideia, mas aceitar a participação ativa do indivíduo e não só uma participação qualquer, uma participação definidora da sua inserção social. Nós falamos na última aula também que ele vê a religião também como, ou a religiosidade, como uma forma totalizante. A religião é totalizante no sentido de é o modo como o indivíduo, alguns indivíduos, escolhem expressar a sua participação no mundo. Então, veja, a individualidade, ela constrói e a religiosidade estão interligadas. Religiosidade, então, para Simmel, é a produção religiosa ou o modo de expressar-se, de formalizar a sua participação social. Tá? É importante você entender isso, porque você vai entender, então, que a religião ou os processos religiosos, eles são, para Simmel, uma forma particular de socialização. Isso é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele chega a dizer que, inclusive, o indivíduo é como um átomo da sociedade, e você só consegue compreender o indivíduo colocando-o em um microscópio psicológico, tentar ver o microcosmo psicológico dessa pessoa que produz um sentimento religioso. Deixa eu falar um pouco sobre essa visão da religião como uma forma particular de socialização. Essa particularidade do sistema religioso no processo de socialização do indivíduo de uma forma mais profunda que em outros atores coletivos da socialização, ocorre com maior ênfase a partir da individualidade do sujeito, uma vez que a religião e o sujeito religioso não têm apenas uma adesão voluntária a um processo socializante, mas uma adesão voluntária subjetiva. Aí parece complicado, mas não é. Veja só, assim como as outras instituições sociais têm uma função de socialização, como a escola, como o exército, quando você entra para o exército, como o sindicato, você tem a religião. A religião, então, é um destes atores, uma dessas ferramentas. Ela é uma forma particular de socialização. Algumas pessoas, elas se inserem socialmente muito mais facilmente através de uma religião. Deixa eu contar uma história. Eu tive uma tia, ela era um crente pentecostal, Assembleia de Deus, e ela era uma pessoa com pouco social. Ela era uma pessoa muito pobre,
uma pessoa muito reclusa, já uma senhora de idade, não casou, não teve filhos, morava sozinha, era uma pessoa com difícil trato. E uma das formas que ela encontrou para se adequar socialmente foi a religiosidade, frequentar um círculo de oração. Veja, isso era a maneira dela se expressar. E daí ela totalizou isso de uma forma tal que ela se tornou a senhora do círculo de oração, aquela pessoa que todas as ações dela giravam em torno daquele procedimento social. A religião cumpre esse papel. Há pessoas que fazem isso no trabalho, há pessoas que fazem isso no esporte, há pessoas que fazem isso de outras maneiras. A religião, então, é uma forma, para Zimmel, uma forma particular de socialização. Vamos adiante. Ele cria, então, uma metodologia para entender a religiosidade ou os processos de socialização por meio da realidade. A primeira delas são as formas de interação. Ele acredita que é trabalho do sociólogo pesquisar, se aprofundar na relação do indivíduo com aquela sociedade ou aquela associação religiosa e tentar entender como é que ele se insere nela, qual é o tipo de relação. É uma relação de subordinação? É uma relação carismática? Ele entra ali porque ele percebe que aquela associação tem um indivíduo muito atraente, uma pessoa que atrai a sua atenção. Quais são as relações que ele empreende ali? Qual é a forma com que ele interage? Qual é a forma com que ele se insere? Então, para o Simmel, você tem que, quando pesquisar a religiosidade de uma pessoa, você tem que tentar entender qual é a forma, em termos de metodologia, descobrir como é que ele se insere. Se você compreender como ele se insere, você entenderá como é que é a relação dele com aquela instituição, com aquele grupo social, você entenderá muito mais sobre como aquele grupo se forma, qual é a natureza daquele grupo. Uma outra metodologia, mais uma outra ferramenta, que ele chama na sua obra de geometria social, tem a ver com os números, tem a ver com o tamanho dos grupos. Ele trabalha com dois grupos básicos. Ele trabalha com as díades e com as tríades. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: o número de participantes de um grupo social influencia na sua dinâmica, na funcionalidade social. Então vamos imaginar uma díade. Uma díade é uma associação de duas pessoas. Então, dois indivíduos, eles se associam. Veja, eles se associam e, digamos, eles mantêm muito da sua individualidade. Um não tem medo de perder o outro, porque quando um perde o outro, ambos perdem. Né? A associação deixa de existir. Ele faz isso uma diferença com a tríade. Ele vai dizer o seguinte: ó, já numa tríade, você tem uma diferença. Dois indivíduos continuam sendo uma associação. Se esse sai, ele perde. Os outros continuam. Então ele está dizendo que nessa nova relação aqui, a diferença da díade para a tríade é que a díade mantém muito mais as relações individuais, mas numa tríade, ou numa relação maior que tríade, ou maior que dois, na verdade, ele vai dizer o seguinte: olha, numa relação assim, você tem que ceder mais, você tem que. Esse terceiro elemento que de alguma maneira está aqui meio inconformado com alguma decisão dos dois, ele abre mão para continuar na associação. Então há uma relação de submissão muito mais intensa em grupos maiores. Ele entende o seguinte, que há aspectos dos grupos, quando eles se tornam muito crescentes ou muito grandes, que eles também atraem, eles têm uma atratividade, aumenta a chance de atratividade e, naturalmente, a de concessões pessoais. Isto é, quando você participa de um grupo que ele é muito grande, a tendência é de que a individualidade diminua. Então, por isso que ele até faz essa comparação. Ele tem estudos da cidade comparativa entre cidades grandes e cidades pequenas, né? E ele vai dizer exatamente isso, a mesma coisa que é a mesma ferramental que ele usa. Ele vai dizer o seguinte: na cidade grande você é um número desconhecido, você é um desconhecido, então você perde parte da sua individualidade e você adquire outros recursos para retomá-la. E na cidade pequena, como você é conhecido, você tem uma socialização, uma associação, é muito mais fácil, você abre muito menos mão de si mesmo
para poder se adequar àquele ambiente. Mais uma ferramenta dele, uma ferramenta metodológica, os tipos sociais. Ele usa alguns tipos básicos, né, do seu período: o pobre, o rico, o culto, o inculto. Ele está dizendo o seguinte: compreender os sujeitos da relação e perceber de que maneira cada grupo social se insere ajuda a compreender a psicologia social envolvida nas relações estruturadas entre estes membros. Vamos lá. Nós estamos aqui num grupo de pessoas que são moradores de rua. E a gente come todo mundo no mesmo lugar. Nós somos todos muito pobres e a nossa relação com aquele lugar se dá por necessidade. Veja, nós somos um tipo social que tem necessidade. Então nós nos relacionamos uns com os outros e nos submetemos às regras de um lugar. Para chegar lá, você precisa estar sem beber, você precisa estar de camisa. Então você tem necessidade, você se relaciona com aquele grupo, as regras daquele grupo, ou as regras impostas àquele ambiente, você se submete de uma maneira diferente que um rico se submeteria a uma associação de classe. Então você pensa, então, em ricos frequentando um grande clube, clube de esportes. Eles chegam lá, todos são muito ricos, todos com seus carrões, e ele chega lá e, de alguma maneira, o porteiro não o recebeu bem. Como ele tem muito poder aquisitivo, ele então se impõe muito mais, ele se relaciona com os demais numa relação não mais de necessidade, não de dependência, mas numa relação de status. O Simmel, ele vai propor que a gente faça esse tipo de análise. Ele segue mais ou menos aquele padrão do Max Weber. Embora o Max Weber tenha delimitado os tipos sociais, ele vai dizer o seguinte: é trabalho do sociólogo fazer essa pesquisa sobre qual é o tipo, quais são os tipos, classificar esses tipos sociais que frequentam aquela associação. Por fim, né, os tipos de associações, é óbvio. Existem o fenômeno metodológico, outra ferramenta metodológica do Simmel aplicada à análise dos processos sociais e a tipologia também da religião, estabelecer quais os tipos das associações que são feitas em cada caso. Então você tem, por exemplo, sociedades religiosas que se notabilizam pela sua condição de ajuda ao próximo, de socorro. Se você vai, por exemplo, a um centro espírita, é muito comum que a ideia de socorro, de necessidade, de amparo, seja muito presente. Você se associa a ela por uma razão diferente daquele que se associa, por exemplo, a uma igreja luterana de um perfil mais intelectualizado, quem sabe um perfil mais liberal. É um outro motivo pelo qual você se insere ali, ou então a igreja de família, a igreja histórica, que você vai lá porque a sua família sempre esteve presente. Então, estudar e compreender os tipos diferentes de associação é mais uma forma de você discernir e aprender e estudar, é uma metodologia para estudo dos processos religiosos, ok? Outro assunto e outro aspecto da relação é a relação de local. A religião e o local são coisas muito próximas. Os religiosos, eles estabelecem uma relação vibrante com o local. Mas hoje, e esse aqui é um dado bem interessante, a gente precisa parar para pensar, é que as religiosidades, elas agora estão mais distantes da ideia de local. E nós precisamos entender muito mais essa ideia de trânsito. Então, essa é uma ideia do Simmel que vale a pena a gente parar para pensar um pouco mais. E o nosso último slide, então, é justamente essa frase do Simmel, que vai dizer que, de um modo geral, podemos talvez chamar a devoção esse estado de espírito emocional particular, individual. A devoção seria uma emoção da alma que se transforma em religião quando ela se projeta numa forma específica religiosa, isto é. Convém ressaltar aqui que o termo pietas significa uma atitude dedicatória ao homem e a Deus, mas a devoção e religiosidade pode ser um processo fluido que nem sempre tem a ver com um objeto religioso. Esse vai ser o assunto da nossa discussão na aula hoje. Muito obrigado, até já.